Bem, turma, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Maestro e vamos dar início a mais uma aula de Educação Física que traz como unidade temática jogos e brincadeiras ou brincadeiras e jogos e especificamente vamos falar sobre os jogos. A escola é Eduardo Medeiros, componente de Educação Física, e essa aula de hoje ela aborda as séries do sexto até o nono ano. É um conteúdo de revisão com relação à primeira atividade que foi enviada de forma remota, impressa para vocês no início desse período pandêmico. Eu sou o professor Maestro Freitas e vamos estar juntos durante aproximadamente meia hora. Bem, vamos falar sobre os jogos. Então, tudo tem uma origem. Como surgiram os jogos? A princípio, é interessante salientar que os jogos surgiram no período do século XVI. Esse século XVI ele é marcado por alguns pintores que trazem pinturas que retratam como eram produzidas as brincadeiras e os jogos naquele período. Então temos aqui uma pintura de Peter Bruegel, onde ele retrata uma vila e nessa vila existem várias crianças brincando diversas brincadeiras das mais diferentes possíveis e alguns pesquisadores dizem que nesse quadro existem mais de 80 jogos ou brincadeiras diferentes, tá certo? Então eu já sei que os jogos surgiram a partir do século XVI. Bem, é também importante salientar que no nosso Brasil o século XVI ele é marcado pela colonização portuguesa, que tinha como objetivo clássico fazer a civilização, o extermínio, fazer exploração, povoamento, a conquista e o domínio do nosso território. Essas são características peculiares que acontecem no século XVI, no Brasil. Enquanto no século XVI em outras partes do mundo ocorria o surgimento dos jogos, no Brasil particularmente ocorria essa colonização por parte de Portugal. E o quadro que é bem típico e característico, que vem trazer aos nossos olhos essa colonização, é o quadro que nós observamos por meio dessa imagem. O quadro demonstrando esse fato em que Portugal coloniza o nosso Brasil. Bem, dito isso, o século XVI, como falamos anteriormente, ele traz uma particularidade que é a origem dos jogos. Mas em outros continentes, especificamente na Europa, acontecem algumas situações que foram cruciais para a modificação e transformação da sociedade. Nós temos as reformas religiosas e também nós temos as transformações. E para que acontecesse essas reformas e transformações e elas influenciassem diretamente nos jogos, existia um grande monge chamado de Martinho Lutero. Então Martinho Lutero ele era um monge e esse monge ele tinha uma característica e os monges têm uma característica que é muito particular, que eles vivem fora da sociedade e basicamente eles vivem em função da sua religião, se afastam da sociedade e vivem em função da religião. Essa é a característica básica que um monge possui. Bem, mas o que é que Martin Lutero fez e qual a relação que isso vai ter com os jogos? Então, Martin Lutero, ele levanta-se fortemente contra alguns dogmas ou costumes que a Igreja Católica tinha, sobretudo sobre a doutrina ou ensinamento de que o perdão de Deus poderia ser adquirido por o comércio de indulgências. Então, Martin Lutero levanta-se dizendo que não é aceitável, não acredita que o perdão possa ser comprado através do comércio de indulgências. O que será isso? Temos agora o próximo slide, que ele demonstra de forma bem clássica o que é a indulgência.
Simplesmente é o quê? É a venda, ou seja, o pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados concedido pela Igreja Católica. Isso foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas em meados da Idade Média. Então, olha só, cria-se um mecanismo para que o homem pudesse estar pagando seus pecados de forma monetária. É mais ou menos assim. Imagina você já está ficando um pouco velho, já cometeu vários crimes, mas você tem uma grande quantia em dinheiro e você quer receber um perdão em função daquilo que você praticou. Então era comum os nobres ou pessoas que tinham grandes posses pagar para receber esse perdão. Só que tinha um sério problema, que o perdão ele não é algo a ser comprado por um valor. Não se estipula um valor palpável pelo perdão. Mas isso era uma prática da Igreja Católica para quê? Para simplesmente arrecadar fundos ou valores para seu bem-estar ou seu bel-prazer. E outra prática também é chamada de simonia. O que era isso? Temos aqui duas imagens. Perceba, temos aqui a imagem de alguém colocando as mãos sobre a cabeça de outro e igualmente na outra parte do quadro. E alguém com um certo valor aqui em mãos. No próximo quadro, nós temos alguém segurando um montante de dinheiro e é uma moeda nossa que são o que é o real. Então a simonia simplesmente era a compra de títulos ou a compra de cargos por alguns nobres dentro da igreja, ou seja, você queria que seu filho fosse um bispo ou que fosse alguém dentro da igreja considerado como importante, você pagava um valor X e comprava esse dote ou comprava esse cargo para que ele pudesse, depois de um certo tempo, estar se deleitando pelos benefícios proporcionados pelo cargo. Mas, professor, vamos pensar um pouquinho mais à frente. O que é que tem a ver cristianismo com os jogos? Bem, o cristianismo, quando ele chega, ele parte de uma educação disciplinadora, uma educação de memorização e uma educação de obediência. E esse tipo de educação disciplinadora, de memorização e de obediência, ele vai causar um efeito grandioso na não prática dos jogos. E você vai observar isso mais claramente no próximo slide. Se você analisar direitinho, na Idade Média, a educação era disciplinadora, através da imposição de dogmas, onde na sala de aula existia silêncio absoluto. Perceba que nessa imagem temos aqui o professor e os alunos sentados, um atrás do outro, e simplesmente nesse momento os alunos escutam o que o professor fala e não reagem em hipótese alguma, onde o professor detém todo o conhecimento. Então, isso basicamente trazia aquela ideia de o professor é o centro do universo. E o silêncio era uma espécie de forma de perceber que existia uma aprendizagem, coisa que isso realmente não existe. Os pais naquela época ele temiam que seus filhos não aprendessem e a escola naquela época não tinha muito conhecimento de como é que se aprende, mas entendia que só se aprende por meio do silêncio. E até hoje em algumas escolas ainda observamos isso. Bem, nesse ambiente era impossível a expansão dos jogos, que nesta época eram considerados uma infração da lei, semelhante à embriaguez e à prostituição. Então perceba, com esse crescimento do cristianismo, os jogos eles são deixados de lado. Porque se a educação era privilegiava a disciplina, o silêncio, a memorização e a obediência, para muitos os jogos eles eram contrários a esse tipo de comportamento. E eles não sabiam que os jogos podem influenciar diretamente no processo de aprendizagem. E pasmem,
nesse ambiente era impossível a expansão dos jogos. Que nessa época, olha como o tempo consegue trazer características particulares. Os jogos eram considerados como infrações semelhantes à embriaguez e à prostituição. No próximo slide, vamos observar algo muito importante. Temos aqui duas imagens e uma fala. Veja aqui alguém se deliciando com algumas bebidas. E aqui temos alguém também que já fez o uso do álcool e quando chegou em casa encontrou a esposa e na sua visão eram três, mas na realidade é apenas um. E falou assim, espera aí, ter três contra um é covardia. Mas observe agora anunciado. Devido a esse acontecimento, ou seja, o surgimento do cristianismo, os jogos foram vistos como ofensivos, imorais e que levavam à comercialização da bebedeira. Então, nesse período em que o cristianismo surge, acontece consequentemente uma diminuição na prática dos jogos, porque até então não entendia-se que existem tipos de jogos que são importantes no processo de aprendizagem. Até porque naquela época também as pessoas não entendiam que poderíamos facilitar a aprendizagem por meio dos jogos. Depois de algum tempo, o jogo não foi mais censurado e entrou no cotidiano de todas as crianças, jovens e adultos, como diversão, passatempo, distração, dentre outros aprendizagens. Então, passado um grande período, os jogos voltam a entrar no cotidiano das pessoas. Ele não é mais censurado. E tanto crianças como jovens e adultos começam a utilizar os jogos não apenas como diversão, mas também um processo de facilitação da aprendizagem. Bem, algumas marcas arqueológicas, baseadas em pinturas rupestres, deixam claro que na antiguidade já existiam alguns jogos que os romanos e que os gregos jogavam. Você percebe que no slide houve uma rotação nessa imagem. E essa rotação ela foi providencial e foi programada. Qual é um objeto ou brinquedo que ele gira em torno de si mesmo e é muito comum nas crianças da periferia? É o jogo do peão. Então, esse jogo de peão ele também era comum entre os romanos e entre os gregos. E isso foi detectado por meio de pinturas rupestres. Pergunta de prova. Bem, vamos para o próximo. Na Grécia, temos aqui uma imagem de uma bexiga em formato de um porco. O que é que tem a ver essa bexiga em formato de porco com a Grécia? Alguém poderia dar um toque aí? E agora? Temos parte anatômica de um porco e aqui temos uma bexiga. Mas o que isso tem a ver com a Grécia e com os jogos? Bem, adolescentes gregos distraíam-se lançando uma bola cheia de ar na parede, construída de bexiga de animais, coberta por uma capa de couro. Então, observe. Antigamente era muito comum utilizar a bexiga de animais para que ela fosse inflada e recoberta com outro material, para que pudesse servir de instrumento ou objeto para que pudessem alunos ou pessoas mais velhas estarem se divertindo. Então, essa bexiga, vamos lá, de porco e essa bexiga do porco simplesmente estão aqui para demonstrar que durante muito tempo na Grécia as pessoas utilizavam bexiga de animais. Para quê? Para se divertir. Não a bexiga somente por si só, mas a bexiga recoberta por um couro, tá certo? Então, observa, hoje em dia você não vai perceber isso. Percebemos que os objetos, que as bolas, elas são muito sofisticadas, mas anteriormente as pessoas utilizavam o que tinham para se divertir. E o grande X da questão, ou o pulo do gato, é você, em momento de crise, conseguir realizar as suas atividades de maneira que isso não prejudique você tanto. Então perceba, já imaginasse criança
Se na Grécia fosse esperar para chegar lá uma bola como a bola está hoje construída, mas eles criaram um objeto baseado no que eles tinham. Então, quando você consegue, com o pouco que você tem, construir algo, isso já nos é suficiente. O que não podemos é ficar parado em meio aos problemas. Estamos em meio à pandemia do Covid, não podemos estar presencialmente nas aulas, mas estamos aqui de forma online, dando a você um conhecimento que também poderia ser dado na sala de aula de forma presencial. Mas isso é o que nós temos para hoje, tá certo assim? Vamos para o próximo. Em Atenas é um pouco mais diferente. Eu coloquei aqui uma mensagenzinha onde alguém disse assim: Diretor Elias, vem me ajudar. Então temos aqui um gato e um cachorro fazendo uma disputa por meio de um cabo de guerra. E o moderno cabo de guerra, como nós observamos hoje, já era conhecido e utilizado pelos adolescentes de Atenas. Então o cabo de guerra não é algo tão novo. Era uma espécie de versão que era utilizada pelos atenienses. Vamos para o próximo. Mas, falando em jogo, o que é jogo e qual a sua classificação? Então, vamos começar falando que o jogo ele pode ser uma atividade física ou uma atividade intelectual. Como atividade física, temos aqui o famoso queimado ou queimada ou baleada. Depende muito de onde você está ou em que região você está. Eu conheço como baleada, mas alguém conhece como queimada ou queimado. Isso é um jogo que parte da atividade física. E temos aqui o próximo, que é um jogo de cartas, que a atividade intelectual é bem mais presente, não há tanto movimento. E interessante, e Naut vai saber do que eu estou falando. Nessa imagem aqui, olha, estaria Naubert e outra pessoa, mas conversamos com ele, ele achou melhor não colocá-lo nessa imagem, porque iria gerar um grande entusiasmo por parte das pessoas. Bem, e aqui nós temos um conceito bem simples. O jogo é uma atividade física ou intelectual, que integra um sistema de regras e define um indivíduo ou grupo como vencedor ou perdedor. Então, essa é uma definição muito clássica e básica. Então, no jogo existem regras que são menos flexíveis, que não se modificam tão facilmente, e geralmente existe um vencedor e um perdedor. Vamos para o próximo slide. Os jogos podem ser utilizados para fins educacionais, para transmitir o sentido de respeito às regras e a mensagem de que numa disputa entre adversários haverá sempre quem perde e quem ganha. Isso é uma lei básica da nossa vida. Sempre alguém vai ganhar e sempre alguém vai perder. E baseado nos jogos, nós trouxemos para Eduardo Medeiros, a partir desse problema que surgiu em meio à pandemia, um jogo chamado de Kahoot. É um jogo baseado em perguntas e respostas que nós temos logo depois um pódio. Esse pódio vai classificar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e até o quinto lugar. Esse quiz por meio do Kahoot, ele tem um tempo. Os músicos que já participaram sabem muito bem disso. E vocês vão participar ainda tem que entender que existe um tempo. 20 segundos para responder uma questão que tem 4 alternativas, 30 segundos e assim por diante. Eu vou aqui apenas mostrar para vocês como forma de homenagear aqueles que já participaram de 3 Kahoots. Temos aqui no sexto e sétimo ano, o Vitório ficou em primeiro lugar, Vitório ficou em segundo lugar e Estela ficou em terceiro lugar, tá certo? Mais um, nós temos Vitória do nono ano em primeiro lugar, Luana do nono em segundo lugar e LSH.
que creio que pode ser Luana também em terceiro lugar. E o último agora que fizemos semana passada me surpreendeu. Fizemos um Kahoot, um joguinho envolvendo o nome do sexto até o nono ano. E quem foi o campeão foi Gabriel do sexto ano A. Você pode perguntar, professor, mas será que Gabriel ganhou? Ganhou. Gabriel, sexto ano A. É o aluno que foi o campeão do último Kahoot que foi elaborado na última semana, especificamente no último sábado. Esse Kahoot é uma forma de você facilitar a sua aprendizagem. E agora vamos chegar a um momento muito especial. Nós trouxemos agora um momento em que temos um vídeo que foi proposta nossa, onde qualquer aluno que quisesse participar da nossa aula de forma a aparecer, que mandasse uma foto ou mandasse um vídeo demonstrando alguma atividade física, em especial uma brincadeira ou um jogo. Então temos aqui a participação especial desse grupo formado por 4 integrantes. Temos a câmera, que foi Márcia, os atores convidados, que foi Vitório e Francisco, e temos uma cabra como figurante, tá certo? Então agradecendo aqui a Vitório, a Francisco, que é o pai de Vitório, e também a Márcia, que é a mãe de Vitório, por terem nos dado esse momento de diversão e de aprendizagem, e também a cabra, que é a figurante, tá certo? Vamos ver aqui a Vamos começar? Brasil e Venezuela. Vitória com seu pai, Márcia com a guerra, e a Francisco está chegando. Roubar a cena e sonhou com a sua cabra. Vitória falou com o seu pai. E essa brincadeira essa vez que eu passar mais uma vez no campo, Vitória durante o jogo de gol, vai ter cansado, mas não desiste. Essa aí vai brincar com as filhas, ninguém coisa que 1-0, e ao fim já consegui fazendo. Mas agora ficou difícil. Você levou dois dias para você levar um coração nas costas dele. Mas basicamente é isso. Brincadeiras de jogos que você deve realizar com seus filhos. E eles vão se ajudar, eles vão brincar. Mas vai saber que uma família participa ao nível de tudo, inclusive das brincadeiras. Então tem daí um grande goleiro, alguém para cantar Tafarel. Não, vai ver. Mas faz o chute em direção ao gol. Então isso aí basicamente é uma demonstração de uma vivência, de uma brincadeira ou de um jogo. Perguntinha-chave. No jogo as regras são fixas e sempre há um vencedor e um perdedor. Aparentemente isso não acontece nesse vídeo. Próximo slide. Desculpa. Bem, jogos eletrônicos. Essa é a nossa temática central. Então, o que são os jogos eletrônicos? Perceba que temos aqui um notebook e temos aqui um celular. Qual a relação que vai ter esse instrumento com os jogos eletrônicos? Você vai observar que os jogos eletrônicos são jogos que usam a tecnologia de computador, ou seja, a tecnologia ela é fundamental para que possamos classificar um jogo como eletrônico. E atualmente, os celulares eles usam tecnologia de computador. Então, os jogos eletrônicos eles são jogos que utilizam a tecnologia de um computador. Vamos agora partir para o segundo slide, baseado em jogos eletrônicos. Bem, o começo. Como é que tudo começa? Temos aqui a imagem do criador do primeiro jogo eletrônico, tá certo? Então, no início, os jogos eletrônicos eram bastante simples, com gráfico simples e imagina só, não tinha som. Imagina o que é jogar um futebol, ou como vocês gostam de falar, Free Fire, sem ter som. Era um pouco difícil, mas era o que eles tinham. E o William foi quem criou um dos primeiros videogames, que era o Tennis for Two, ou Tênis para Dois, que é simbolizado aqui nessa imagem.
Então, alguém lançava a bola por meio desse gráfico para um lado e alguém devolvia. Então ficava nessa situação, a bola ia e voltava. E aqui mais uma vez temos quem? William, o inventor ou criador desse joguinho, o tênis para dois, em 1958. Olha como faz tempo. Depois, olha, há um avanço. Perceba, a primeira imagem daquele joguinho retrata o tênis para dois, em 1958. Nesse segundo slide, que trata dos jogos eletrônicos, temos aqui um game chamado de Atari. Já é um pouco mais sofisticado. Perceba que você pode fazer inserção desses cartuchos que no outro game não poderia ser feito. Então, olha só, percebendo o grande interesse do público, muitas outras empresas começaram a desenvolver jogos eletrônicos. Então, com aquele joguinho que surgiu, percebeu-se que as pessoas tinham essa vontade de estar participando de jogos eletrônicos. Então, as empresas começaram a produzir jogos para facilitar e para trazer esse público para esse universo dos games. Elas melhoraram não só a qualidade do som, e não só a inclusão do som, mas também das imagens. E a tecnologia ela foi cada vez mais se modificando em função desse aperfeiçoamento. Não sei se seu pai jogou esse Atari, Vitória. Não sei quem já jogou esse Atari. Eu não joguei, porque na minha época era muito difícil nós termos um videogame. E esse Atari eu acho que era algo quase que impossível há 45 anos atrás para a população que morava e que mora em Galã. Mas perceba, hoje esse é um tipo de joguinho que ninguém quer mais. Por quê? Porque a tecnologia avançou de forma que eles ficaram ultrapassados. Então temos agora outros tipos de jogos que são praticados em máquinas de fliperama e outros que podem ser jogados em computadores pessoais. Então temos aqui, como exemplo, aqueles que podem jogar em tablets e em telefones celulares. Vamos agora observar. Alguns jogos podem ser utilizados ou jogados por meio do celular. E outros jogos, eles poderiam ser jogados por meio de fliperama. Esse aqui é o Street Fighter 2. Particularmente eu brinquei muito com o Street Fighter, perdi muita fichinha nesse jogo. E as pessoas, os personagens que eu gostava muito, era um chamado de Bison, que era um general. Mas era quase que impossível ganhar de Ryu e de Ken com seus Horyuken, com seus Hadouken. Então isso fez parte da minha infância e adolescência, que hoje provavelmente poucos locais têm esse tipo de máquina, só aqueles que são mais precários. Mas geralmente os grandes centros eles não fazem mais esse tipo de uso dessa máquina. Vamos agora para o próximo slide. E também temos o console. O que é o console dentro dos jogos eletrônicos? Basicamente a inserção de instrumentos em uma televisão. Ou seja, é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame. Seja ele PlayStation, Xbox. Os consoles são conectados a controles manuais a um aparelho de televisão. Então, já a conexão dos controles à televisão. Então, perceba, no videogame que você joga no celular, não existe controles adaptados para a televisão até então, ligados diretamente. Por quê? Como a tecnologia do celular é de computador, você consegue fazer tudo por meio do celular. Mas aqui, há muito tempo atrás, existiam os consoles, que como o próprio enunciado diz, são conectados a controles manuais a um aparelho de televisão. Então, havia a necessidade de
conectar ele à televisão. Vamos para o próximo. A internet. E essa internet foi o que me deixou até agora sem projetá-la para vocês, tendo esse atraso enorme com relação ao conteúdo. A internet ela provocou várias mudanças, inclusive no espaço físico e trazendo jogos que partem da realidade virtual. Então, como exemplo clássico, nós temos aqui várias pessoas de frente para uma máquina jogando em um mesmo espaço. Então, essa era a ideia que nós tínhamos e que observamos facilmente nessas lojas que trabalham com jogos eletrônicos. Porém, hoje nós sabemos que é possível você jogar com outra pessoa sem que ela esteja no mesmo espaço que você. Através da internet eu posso estar aqui jogando em Galanta contra você em Serra Redonda, contra você em São Paulo, em Alagoa Grande, em qualquer ambiente. Isso por meio da internet. Mas antigamente, sem internet, isso era impossível. Bem, e com relação à realidade virtual? Você vai ver isso aqui agora. Temos aqui uma máquina onde o indivíduo está sentado com esse óculos que faz com que ele veja o que para ele é real. Então esse óculos ele faz com que o indivíduo tenha a sensação realmente de estar dirigindo uma máquina com tudo aquilo que ele vai ver em sua volta. Se você observar direitinho, perceba que existe uma volta a utilizar as máquinas. Então perceba, aqui ele está sentado em uma cadeira, fazendo o jogo por meio de conexões, por meio das suas mãos. Mas está numa máquina. Aqui ele está em uma máquina, só que um pouco mais diferente, com a capacidade de visualizar de forma a ter uma realidade virtual. Mas a ideia sempre é essa. Essa aqui é bem recente, não é algo que menos de 5 anos não. Onde o indivíduo está dentro de uma máquina, vivenciando uma corrida, tá certo? Então perceba, o espaço físico não é mais um empecilho. Você pode jogar em qualquer lugar com pessoas das mais variadas nacionalidades. Vamos para o próximo slide. Em constante evolução, o videogame é uma das formas de entretenimento mais populares do mundo. Há quem negue isso. Nesse momento de pandemia, geralmente você está em casa, sem poder sair, e está fazendo uso da tecnologia através de um joguinho que você baixou no celular ou que você está jogando sem ter que baixar, de forma online. Mas isso é o que? É uma evolução. Anteriormente, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, era impossível vislumbrar que fosse ocorrer uma pandemia onde ficaríamos isolados dentro de casa durante 6 meses e que houvesse essa expansão dos games. E preste bem atenção, a venda de games, de jogos, cresceu muito nesse momento de pandemia. Por quê? Porque se não posso sair de casa e fique em casa fazendo o quê? Ou vendo aula de maestro de educação física, ou vou fazer um joguinho. Se fizer um joguinho, tem que ser um joguinho que tenha relação com a aula de maestro. Beleza? Então, em constante evolução, o videogame é uma das formas de diversão mais populares do mundo. Ele pode ser jogado em dupla, pode ser individual, sem ter essa realidade virtual, ou seja, sem ter um óculos que permita você estar vivenciando uma realidade quase que real, ou pode ser por meio de uma realidade virtual. Perceba que temos uma moça ou uma criança com um óculos que permite que ela esteja vivenciando algo que para ela é real. Então observe nessa linha do tempo que houve uma modificação enorme. Era praticada em dupla, depois começamos sozinho, mas com acesso ao objeto diretamente. Temos aqui, é como se ele estivesse guiando esse carro. E aqui é a evolução muito mais refinada, onde você vivencia um ambiente como se ele fosse real.
Efeitos no comportamento dos usuários dos jogos eletrônicos. Saiba, tudo tem uma causa e, consequentemente, seus efeitos. Então, quais são os benefícios proporcionados pelos alunos? Não. Quais são os efeitos proporcionados pelo uso dos jogos eletrônicos? Melhora a sua agilidade, rapidez de raciocínio e a coordenação visual e a palpatória. Então, eu vejo uma situação e começo a pensar no que fazer. Então, esse processo onde você vai vivenciar uma realidade que já projeta o que vai fazer, isso vai lhe proporcionar esse aumento na capacidade de ser ágil em pensar em soluções para aquele problema. Então, essa imagem de Einstein aqui basicamente quer dizer isso. Os benefícios estão relacionados aqui, agilidade no raciocínio e criatividade, que são proporcionados pelos jogos eletrônicos. 2. Mas também temos os malefícios. O vício em jogos é um tipo de vício comportamental, ou seja, você escolhe comportamento. Comportamento eu escolho. Se eu quero ser assim, se eu não quero ser assim. Se eu vou assistir algo mais que o final, ou se eu não vou. É comportamento. E o que acontece? Quando você faz o uso de forma descontrolada do videogame, você começa a passar por alguns tipos de problemas. Dentre esses, deixar de fazer suas atividades diárias para ficar jogando, o que compromete atividades básicas do cotidiano. Quais seriam essas, professor? Higiene pessoal, alimentação, trabalho, estudo, vida social. Então, não são apenas crianças que jogam, não. Adultos jogam profissionalmente, ganham muito dinheiro com isso também. Mas falamos aqui do uso de forma descontrolada, pessoas que fazem uso descontrolado. Não cuidam da higiene pessoal, não querem mais sair de casa, não querem tomar banho, ficam isolados dentro de quartos, apenas jogando. Tem pessoas que até perdem o prazer de conviver com outras, se isolam, vivem aquele mundo. É como se o mundo virtual fosse o mundo real. E finalizando, temos aqui um grande questionamento. O problema é... Qual é o problema? Jogar videogame é problema? Não jogar é problema? O problema é quem controla quem. O jogo lhe controla ou você controla o jogo? Você joga quando quer ou você já perdeu esse controle de jogos eletrônicos? Eu sei que ele pode me dar a capacidade de raciocinar mais rápido, de propor soluções mais rápidas. Mas quem está no controle? Quando eu não quero, eu simplesmente não jogo, ou eu não tenho mais a capacidade de dizer assim, não vou jogar e não jogar. A questão básica é essa. Quem controla quem? Você controla os jogos eletrônicos ou os jogos eletrônicos lhe controlam? Pense nisso. Bem, depois dessa breve aula, vamos finalizar dizendo que esse é o resumo da primeira atividade que trabalhamos com brincadeiras de jogos, especificamente com jogos. A escola Eduardo Medeiros, Educação Física Componente e eu sou o professor Maércio Freitas. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite e que Deus os abençoe e nos guarde para sempre. E finalizando, um pensamento de um grande poeta chamado William Shakespeare. Ele diz que na vida não importa o que você tem, mas quem você tem. E eu vou aqui fazer um comentário sobre a vivência de Vitório com o seu pai e sua mãe participando daqueles jogos. E é fundamental. Você pode ter vários sonhos e pode realizá-los ou não, mas você nunca abra mão da sua família, porque como disse Shakespeare, não importa o que você tem,
mas quem você tem. Amém? Bom final de semana a todos e até a próxima aula.